Olá, gente, tudo bem? Mais uma aula de arte para o nono ano, meus queridos alunos do nono ano. E aqui, nesse slide, nós vamos rememorar as linguagens da arte. A arte pode se expressar através da arquitetura, da escultura, da literatura, da pintura, da dança, do teatro, da música e do cinema. São as linguagens da arte, né? E ao longo desse ano, a gente viu todas essas linguagens de per si, né, analisando cada uma. Depois, nós fomos estudar o que é patrimônio cultural, lembram? A gente viu o que é patrimônio cultural, material, imaterial, patrimônio natural, enfim. Então, nos detivemos no estudo de patrimônio com relação à tecnologia na arte. De que forma a tecnologia interfere na arte? E a gente vê que, às vezes, a gente tende a imaginar que tecnologia só diz respeito a grandes feitos, né, a grandes instrumentos, a importantes instrumentos, principalmente, notadamente agora, com relação ao advento da internet, da tecnologia digital e tudo, então a gente vê isso, mas a tecnologia, ela se atém a estudar todas as coisas que possam facilitar a nossa vida. Então a gente vê que a tecnologia tem caminhado muito junto à arte, e é isso que nós vamos retomar em nossos estudos. Em aulas anteriores, nós vimos a tecnologia na dança, na fotografia, no museu, né? Hoje nós vamos ver a tecnologia no teatro. No Ocidente, o teatro tem suas origens no século V a.C., na Grécia Antiga, gente. E uma das principais características do teatro é que os atores e o público compartilham juntos as dimensões do espaço e do tempo, ou seja, estão em uma mesma coordenada espaço-temporal, estão juntos no mesmo espaço, tanto os atores quanto o público. A copresença de atores e público é o que leva o teatro a ser considerado uma arte de presença. O teatro se transforma e dialoga com a sociedade em seu tempo. Por isso, as novas tecnologias são incorporadas frequentemente na cena teatral contemporânea. Redes sociais, recurso audiovisual, transmissão streaming, computadores e outros dispositivos digitais, como smartphones e tablets, e até mesmo robôs, fazem parte de espetáculos teatrais atualmente. Então, a gente está vendo que a tecnologia, ela caminha com o teatro também, desde os primórdios, desde aqueles tempos. Aqui nós temos algumas gravuras para que a gente compreenda isso, né? Por exemplo, coturnos. O que são esses coturnos, esses tamancões que estão aqui, né? Os coturnos é um recurso que era usado, que o ator, ele calçava, esse é um calçado, né, de sola alta, feita de madeira, que é utilizado durante as encenações teatrais. E naquela época, eles usavam para quê? Para ficarem mais altos, né? No teatro clássico grego, por volta do século V a.C., os atores usavam coturnos que os deixavam mais altos, né? Usavam também máscaras que colocavam no rosto, né? E essas máscaras colaboravam para a projeção da voz por meio da criação de uma caixa de ressonância, uma saída de som. Essa máscara que está aqui, Deus Ex Machina, era uma máscara que era bastante utilizada nessa época, já 5 séculos, 500 anos antes de Cristo. Naquela época, introduziu-se nessa máscara o Deus Ex Machina, que significa o Deus surgido da máquina. Este recurso tecnológico naquela época era uma espécie de grua que introduzia na cena o ator representando um deus grego,
que, disposto acima dos demais atores e do público, né, pendurado assim no alto do teatro, tinha a função de resolver a situação trágica da peça. Com o tempo, o uso do deus ex machina foi incorporado como uma estratégia dramatúrgica ou de roteiro, na qual um elemento externo à trama, que pode ser um personagem, uma situação, uma ação, é incorporada ao final, resolvendo rapidamente o conflito da cena. Então, é a tecnologia que já agia, né? Bem rudimentar, mas essa tecnologia que já agia naquela época. Com o passar do tempo, né, a tecnologia, as novas incorporações foram sendo adicionadas ao teatro. E surgiu, então, o teatro de sombras. Surgiu na China isso ainda, em 121 depois de Cristo, na dinastia Han. De acordo com a lenda chinesa, um imperador teria ordenado ao mago da corte que trouxesse de volta sua bailarina preferida que havia falecido e, portanto, agora pertencia ao mundo das sombras. Para isso, o mago usou a luz do sol, projetando a sombra de uma figura recortada em uma pele macia de peixe sobre um tecido branco. Dessa forma, criou imagens com figuras que aumentavam e diminuíam de tamanho ao aproximar-se ou distanciar-se da fonte de luz. Então, gente, isso aí é uma técnica que foi inventada no teatro de sombras chinês há muito tempo. E apesar de nós já estarmos no ano de 2020, desculpem, né? Mas o teatro de sombras ainda existe. Tanto é que nós temos aqui grupos no Brasil também. Eu coloquei 2 exemplos aqui. A Companhia Lumiato, que trabalha com o teatro de sombras, a gente está vendo aqui o exemplo, né, do Cristo crucificado em uma determinada peça. E tem outra companhia, dentre muitas que existem, né, a Companhia Quase Cinema, que também trabalha com o teatro de sombras, aquele teatro que nasceu lá na China, na dinastia Han. O que significaria, então, dinastia Han? É uma sucessão de imperadores chineses da mesma família, daí dinastia. Quando o pai falecia, assumia o filho como imperador. E isso eles governaram, essa dinastia Han, governou a China de 2006 a.C. até 2020 depois de Cristo. Então, a gente está vendo que o teatro ele foi caminhando, ele foi se modernizando a partir da introdução de efeitos tecnológicos. Você deve se recordar que, como foi visto na unidade anterior, que a gente falou em tecnologia, fotografia, a gente viu a história do surgimento do cinema, paralelamente ao desenvolvimento da fotografia, né? Também tornou possível o desenvolvimento do cinema, pois o filme é um registro contínuo de imagens em movimento. A gente já havia falado sobre isso. Então, os irmãos franceses Lumière, que nós já havíamos visto, né, tiveram um papel importante no desenvolvimento do cinema ao realizarem filmes curtos com o uso do cinematógrafo. Estão lembrados que a gente viu como é que surgiram? Que era uma máquina que permitia imprimir imagens em um rolo de filme por meio da incidência da luz, criando imagens em movimento contínuo. Olha aí como é que era. Uma filmadora, né, da época chamada cinematógrafo, né, para produzir cinema. Os filmes retratavam cenas cotidianas e eram exibidas sem edição, né? Eles não eram editados, ou seja, não se fazia seleção de imagens, cortes, conexões do material filmado. Em 28 de dezembro de 1895, no Grand Café, em Paris, capital da França, foram apresentados os primeiros filmes dos irmãos Lumière, com destaque para um que mostrava a chegada do trem a uma estação, né, gente? Coisa assim, bem rudimentar, realmente, né? E chegou um tempo que as pessoas diziam, né? O cinema vai acabar com o teatro vai desaparecer, né? Mas a relação do cinema com o teatro se fez presente desde o seu início.
A exibição de filmes geralmente era feita como parte de shows de variedades em teatros, aproximando-se de apresentações de magia e ilusionismo. Porém, o desenvolvimento do cinema como a arte de contar uma história por meio da imagem em movimento é posterior à criação do cinematógrafo. Então, o cinematógrafo surgiu, mas era assim muito rudimentar. Então, quando havia uma apresentação teatral, eles projetavam um filme que era bem curtinho, normalmente os filmes eram bem curtinhos, né? Enfim, eram duas vertentes artísticas, era o cinema e a apresentação teatral. Então, por isso, o teatro caminhou muito junto ao cinema. A invenção do cinema impactou o teatro do início do século XX. Isso porque muitos estudiosos acreditavam que a nova linguagem artística, o cinema, e os avanços tecnológicos nela contidos acabariam por substituir o teatro em razão de sua capacidade técnica de reproduzir-se e chegar a milhões de pessoas. Enquanto um filme poderá ser projetado em cinemas do mundo inteiro, o teatro, a peça teatral só pode acontecer naquele momento com aqueles atores e os espectadores e o público que está ali. Então, todo mundo achava que o teatro iria desaparecer. O mesmo aconteceu com o surgimento da televisão, que achavam que a televisão também iria substituir outros artefatos que existiam, com os aparelhos de videocassete, que vocês nem conheceram, mas eu conheci. Depois veio o DVD e, finalmente, agora que nós estamos na era do streaming por meio da internet. A verdade é que a morte do teatro foi decretada por críticos e jornalistas em diversas ocasiões. No entanto, apesar de as novas tecnologias terem impactado muito a forma como as pessoas se relacionam com o teatro continua vivo. O teatro não morreu. E uma das razões pelas quais o teatro não morreu é a sua capacidade de adaptação. Ele pode adaptar-se e incorporar em cena de forma inovadora diversas tecnologias, Então, o teatro, ele demonstrou que desde o surgimento dele, ele vem acompanhando o surgimento de novas tecnologias e incorporando a sua prática, as suas performances. Os artistas vão incorporando a sua performance às novas tecnologias. Por isso, o teatro não morreu, apesar da invenção do cinema, que impactou bastante, as pessoas achavam que seria o fim do teatro. Também, idem com o surgimento da televisão, os videocassetes, o DVD e o streaming por meio da internet. Mas por que o teatro não morreu? Porque ele teve a capacidade de adaptar-se às mudanças, ao surgimento das novas tecnologias. Por isso, o teatro sobrevive e está aí acompanhando toda a evolução tecnológica do mundo. O teatro, ele não é muito comum para nós brasileiros, nós não temos assim muita cultura de ir ao teatro. É mais fácil a gente ficar em casa vendo a televisão, assistindo a um filme, mas o teatro é uma manifestação artística super importante, de uma beleza, de um valor sem igual.